então. Entrou pra mim, então. Alô, alô. Entrou. Alô, alô, todo mundo. Gente, Já chama ele logo. Ou ele tem que aparecer? eu tô ao vivo falando, mas eu posso bater papo com meu marido se ele quiser enquanto isso. Oi, gente, que pena que não deu pra entrar por lá, não tô acreditando. Ai, tô frustrada. Sério. Que coisa. Né? Ele tá terminando a live dele lá, explicando pros seguidores dele. E agora eu tô esperando ele entrar aqui pra poder eu convidá-lo. Acho que meu destino é convidar as pessoas, não é possível, né? Ó, Bairafsani. Vamos lá. Fala que deu certo. Agora sim! Coisa! Olha só, Dia das Mães, especial. Pela minha página, eu não sei porquê, te mandei os invites, você me mandou e só aparecia a sua voz. Mas o público queria te ver, o público queria te ver. Faz aquela abertura de novo que eu adorei. Qual? Ah, sim, hoje, Dia das Mães. Hoje Finge que a gente tá na sua página, vamos lá. Hoje é Dia das Mães e todo mundo está entrando agora, que estava na minha página do Instagram, está vindo para cá, porque nós divulgamos que a transmissão aconteceria pelo seu perfil devido aos problemas de imagem lá, que você não estava aparecendo. Mas hoje eu vou ter o mérito, como é Dia das Mães no judaísmo, todo dia é Dia das Mães, mas hoje é uma homenagem que nós estamos prestando para todas as mães do Brasil e do mundo. E eu tenho o mérito aqui de ter a mãe de um aluno meu, a senhora Estela Azulay, o meu querido aluno Chaim Segal. E ela, além de ser uma Ida Shemana, a mãe judia, ela é uma coach comportamental com especialização em análise do perfil e neurociência comportamental. Ela também atua como a diretora de uma empresa famosa, XD Education, falei certo? Desde 2018. Então ela vai contar para nós, hoje, Dia das Mães, tudo e mais um pouco sobre o perfil da mãe no século XXI, a mãe judia, conselhos construtivos na área da educação, da análise do perfil do ser humano, além de curiosidades sobre a sua vida, a sua história. Ela que também é formada em jornalismo. Então vamos começar aqui. Stella, a gente sabe que o foco hoje é o Dia das Mães, não é verdade? Então, obviamente, o judaísmo nunca desprezou a figura da mãe, justo pelo contrário. Tem aquela carta do Ramban, não sei se já ouviu falar, a carta do Nachmanides, que ele fala o seguinte: Shma Beni, escuta, meu filho, Mussar Avicha, né, o Mussar, a ética do seu pai, Ve'al titosh Torat Imecha, mas nunca despreze a Torá da sua mãe, as orientações da sua mãe, Kavedet Avicha Vetimecha, o quinto mandamento, respeitar e honrar o pai e a mãe. Tudo começa na figura materna. A mãe, que é o pilar da casa. Então, o foco hoje é as mães, óbvio. Mas eu quero, primeiramente, falar de você também um pouquinho, né? A gente sabe que você é uma super mãe de 4 filhos, se eu não me engano, é 4? 4, opa! É uma profissional multifacetada, na verdade, de sucesso em tudo que faz. Então, você tem seguidores nas redes sociais que curtem, que admiram o seu trabalho, e você tem muitos sucessos acumulados na sua trajetória. Então, vamos começar lá do início. Como é que foi tua infância e adolescência lá em Israel? Troçado da Berbe Ivrito lá, a Diva portuguesa, Tani Rocher. Não, meu hebraico é horrível. Eu não nasci em Israel. Eu casei em Israel, fui morar lá. Mas eu sou brasileira, nascida na Promatre, cresci no Bom Retiro, cresci na rua Prates, não, que Prates? Cresci em Guarani, onde ficava a Xandoca, gente, o Fino. Uau, lá no Bonra, no Bronx. Lá no Bonra. Cresci no Bonra até os meus 6 anos. 5 anos e meio, depois fui para Perdizes. Tá. Minha família é muito pequena, porque todos se perderam no Holocausto, né? Então, minha mãe é filha única, meu pai é meio irmã, tem 2 meias irmãs, né? Uma que já se foi, mas moram longe. Enfim, no final eu cresci aqui só com os meus avós, meus pais, né? Primos, assim,
que eu tivesse contato, nunca. Minha família sempre foi muito pequena. Então, Certo. toda a lembrança da minha infância, meus avós são do Rio de Janeiro, muito presente com os meus avós. Minha avó preparando as comidas judaicas para as festas, matando carpa na banheira do banheiro, né, para fazer o gefilte fish, que é o peixe doce tradicional judaico. Boas épocas. Enfim, assim, apesar de eu nunca ter estudado em escola judaica, sempre tive uma conexão. Minha mãe é cantora, minha mãe era cantora, né? Cantora de músicas judaicas, ela cantava em casamentos, bar mitzvahs, bat mitzvahs, teatros municipais, cantando sobre Israel, enfim. Então, sempre minha infância toda foi conectada com um sentimento muito grande em relação ao judaísmo e a minha pequena família sobrevivente do Holocausto. Então, minha infância foi uma infância normal, mas assim, meu avô, minha mãe, meu pai, né, são daquelas pessoas mais preocupadas, nervosas, aquela coisa de sobrevivente, né? Sim, Meu avô foi partisano, foi guerrilheiro nas florestas na Polônia por 3 anos. Ele salvou muitos judeus de campo de concentração. Ele é um homem que sempre lutou pela vida. Foi o único sobrevivente da família dele, de 80 pessoas. E eu cresci escutando essas histórias, né? As histórias do meu avô, dos meus pais, que passaram fome. Seu avô é um herói. Seu avô é um herói. Meu avô é herói, meu avô é herói de guerra. Meu avô já foi condecorado várias vezes, lutou na Guerra da Independência de Israel. Morou por 7 anos em Israel, quando Israel começou. Veio num navio clandestino. Não contou essa história. E, enfim, eu cresci sob esse clima de dar muito valor para a vida, de lutar, sempre ter esse pensamento positivo, né, que eu captei do meu avô. Meu avô falou que um dia ele chegou na casa para os pais dele, ele tinha 16 anos e sabia que os nazistas iam invadir a cidadezinha deles na Polônia, né? E ele tinha um plano para fugir para a floresta, e ele foi lá, falou para a mãe dele, para o pai dele, que ele queria levar a família toda para a floresta. E eles falaram, não, nós não vamos. E aí meu avô falou assim, mas eu vou. Eu morro de fome, mas Hitler não vai me matar. E assim ele sobreviveu, 1000 histórias incríveis. E eu cresci, então, minha infância, tudo sempre foi assim, com pano de fundo dessa história da minha família. Incrível essa história, incrível, é uma fonte de inspiração. Tem que escrever um livro sobre a história dos seus antepassados, dessa fuga, dessa luta, sem perder as esperanças. Mas, peraí, mas a sua adolescência não foi em Israel? Não. Não? Eu fui... Eu nem estudei... Danon, não contou direito a minha história. Então, não, eu fui conhecer Israel aos meus 25 anos. Eu nem conhecia Israel. Aliás, eu cheguei em Israel analfabeta. Como eu nunca estudei em escola judaica, eu nunca soube a diferença do Aleph pro Beit. Assim, eu cheguei zerada em Israel. E pus meus pés lá. Que época que você chegou em Israel, então? Eu fui em 95. 96. Aí eu fiquei lá, fiz aliá. Morei lá por 4 anos. Nessa época, eu já tinha... Quando eu fui morar em Israel, eu já tinha feito toda uma carreira aqui. Já tinha trabalhado anos no SBT, tinha trabalhado no Aqui Agora, com Boris Casoy, trabalhei anos. Você trabalhou no SBT? Trabalhei no SBT por 4 anos. Eu comecei... Primeiro ano da faculdade, eu já entrei no SBT. E lá eu fiquei 4 anos, fazendo os 3 telejornais. Depois... Quando o Boris Casoy, no Telejornal Brasil, separou a redação, me convidou para ir com ele. E aí eu trabalhei na redação do Boris Casoy. Boris, meu amigo, falei com ele semana passada. E... O Boris Casoy, hoje conheço, ele é o grande jornalista, o Boris Casoy, sim, sim. Ele foi um chefe maravilhoso para mim. De lá eu fui para a Record, a época que a Record estava construindo jornalismo, a época das eleições Fernando Henrique e Lula. Sei. Eu fui para o núcleo das eleições que a Rede Record construiu lá, formou. E depois das eleições, eles me contrataram. E aí eu comecei a repensar minha vida. Eu olhava, falava assim, gente, não sei, jornalismo diário, né? Assim, eu não tinha outra vida, né? Quando você é jornalista no jornalismo diário, gente, aquilo ali, você bebe aquilo, dorme aquilo, come aquilo. Sim. É muita... A vida do jornalista é
muito intensa, né? Muito. Tem que entrar de cabeça para poder cobrir tudo de corpo e alma. É. E aí eu. Tá me ouvindo, Rafa? Tô ouvindo. Eu queria só. Eu quero entrar no jornalismo. Eu fiquei emocionado com a história do teu avô, porque os meus avós também são sobreviventes. Hoje só tenho a minha avó materna viva, mas o meu avô, ele também foi expulso pela Gestapo com a roupa do corpo, e o meu outro avô também sobreviveu milagrosamente se escondendo, milagres atrás de milagres. E tem uma história emocionante da minha bisavó, que ela acendeu as velas quando estava todo mundo com medo, sem saber para onde seriam levados. Encontraram ela com 2 jornais, ela amassou esses jornais, enrolou e acendeu como se fosse 2 candelabros. Ela falou, pessoal, vai começar o Shabat, olha só, já saiu as estrelas, eu vou acender aqui as velas de Shabat. Eu fico emocionado porque naquela situação, com aquelas circunstâncias, olha só esses gigantes, onde estavam a cabeça e o espírito deles. Tem alguma história assim do teu avô, assim emocionante, que você pode divulgar aqui? Porque eu não sabia desse seu lado, dessa parte de sobreviventes. Vixe, tem Daqui a pouco histórias. a gente vai voltar. Daqui a pouco a gente vai voltar aqui para o jornalismo. Uma história só para os nossos seguidores aqui se inspirarem. Uma história emocionante, tenho várias. Uma só. A que mais te marcou? A que mais me marcou foi um momento em que os nazistas invadiram um local onde estavam os guerrilheiros e eles atiraram e todo mundo que estava ali morreu, menos o meu avô. Mas todo mundo, assim, era meio um buraco, né, amor? Meu marido conhece a história assim, com mais detalhes do que eu. Mas era assim, tipo, meio que no sabe, um esconderijo, um bunker, né? Sei, um bunker. Entraram lá, mataram todo mundo. E meu avô não morreu. Ele se fingiu de morto. Ele ficou horas e horas e horas, gente, deitado, sem se mexer. Depois ele saiu se arrastando, mas estou falando de muitas horas. E ele foi congelando na neve. Até que um rapaz achou ele e ele estava já congelado, assim, achou que, né, não ia sobreviver mesmo. Ele já tinha perdido os sentidos e tudo mais. E aí ele falou que esse rapaz tirou a roupa dele e começou a fazer, deixou ele nu e começou a fazer massagem com a neve. E com essa massagem com a neve, meu avô ressuscitou, literalmente. Então, essa é uma passagem que, assim, para mim é muito inacreditável, né? Também tem uma que ele estava num cerco de nazistas e atiraram e ele conseguiu fugir e a bala pegou no capacete dele. Assim, a morte passou pelo meu avô algumas vezes e ele nunca teve medo de morrer. Quando a gente fala em Hinur, em educação, eu acho que hoje ele tem hoje ele tem um bisneto Bahur Yeshiva. Olha o orgulho que ele deve estar sentindo lá em cima. Uma loucura, uma loucura. A família dele era super religiosa, depois ele perdeu tudo, né? Enfim. Eu nem sabia, fui descobrir depois, né, que ele perdeu todas as irmãs, tinha 5, 6 irmãs. Ele está vivo? Ele está vivo? Meu avô tá vivo, forte, 95 anos, lá no Rio de Janeiro. Eu não acredito. Para tudo. Vamos trazer ele aqui para a live agora. Ele falou para mim, você tem que entrevistar um sobrevivente que fala bem. Porque ele já não está... Mas ano retrasado, ele falou para um grupo de jovens lá no Macom. Então, o seu Valdemar, o nome dele. Seu Valdemar, meu amor da minha vida. O seu Valdemar, eu estava no Rio de Janeiro, dei uma palestra em Ipanema. Se eu soubesse, eu ia visitar ele pessoalmente e ia escutar, porque eu vivo, eu gosto de escutar essas histórias verídicas, porque eu consigo transmitir elas, e essas histórias, elas inspiram, transformam, impactam as pessoas, elas olham para esses gigantes, para esses heróis, e elas param de reclamar, elas começam a enxergar que elas estão assim numa situação 1000 vezes mais confortável, 1000 vezes mais fácil, e ainda assim reclamando de barriga cheia. Nessa quarentena principalmente, não é verdade? As pessoas, não posso sair de casa, mas calma, você está em casa, você está na tua casa, a tua geladeira tem comida, graças a Deus. Você vai passar essa fase, ainda mais fortalecido. Esses heróis, por exemplo, Anne Frank ficou
25 meses sem poder fazer barulho num esconderijo, assim, minúsculo. Então, eu acho que essas histórias, elas são muito relevantes em todas as épocas, principalmente a nossa, que a gente vive essa crise. Então, o seu Valdemar, então, eu vou ter o mérito de conhecê-lo ainda, em breve. Ah, tomara, se Deus quiser. Eu tô bem preocupada com ele lá sozinho. Mas ele é super independente, ele é autônomo, ele cozinha para ele lavar a louça, ele é sozinho lá. Vem uma moça, fica 2 vezes por semana com ele, uma outra moça também, mas assim, ele basicamente tá sozinho lá, se vira, ele é um ser humano fantástico. E eu cresci com essa visão de mundo, com esses exemplos, esses valores, Então, eu sou do tipo de pessoa que, em qualquer situação de crise, eu lembro dele. E eu lembro de todas as histórias dele. Eu falo assim, sabe? Meu avô sempre falou para mim, a vida não é fácil, minha neta. A vida é uma luta. Então, eu nunca cresci achando que a vida era fácil, né? E eu sempre busquei passar isso para os meus filhos. Isso é notável, isso é notável. Sim. Levei eles para o Rio de Janeiro pela primeira vez. Agora, no último Réveillon, para eles conhecerem meu avô, o Biso, de perto, porque meu avô já não conseguia mais ir para São Paulo. Assim, conheciam, né? Mas fazia 5 anos que não viam, e meus filhos eram pequenos. E ele contou para eles as histórias, e assim, eu tenho certeza que essa vai ser a maior riqueza que meus filhos vão levar com eles para o resto da vida, né? Com certeza, esse legado, essa responsabilidade de não deixar tudo que ele passou ser em vão. Agora, vamos voltar para o jornalismo. Então, você falou que você trabalhou no SBT, na Record, e como jornalista, essas experiências nessas empresas, como é que isso ajudou a formar a Stella de hoje? Eu vi muita coisa, Araçane, eu vi de tudo. Eu vivi do luxo ao lixo ali dentro, né? Então, um dia você está entrevistando a Marisa Monte no camarim dela no Olímpia. No outro dia eu estava cobrindo rescaldo de enchente na Vila Nova Cachoeirinha, vendo as pessoas que perderam tudo que elas tinham. Enfim, eu vivenciei muitas experiências lá que, para uma menina naquela idade, naquela época, era uma loucura. Eu cobri o impeachment do presidente Collor, trabalhando para o Boris, para o TJ Brasil. Eu viajava para Maceió. Eu tinha 22 anos, sei lá, e assim, estava lá na casa da Teresa Collor, entrevistei Pedro Collor, entrevistei Ayrton Senna, entrevistei Pelé, entrevistei, sei lá, passei de tudo e fiz pouco. Eu entrei no Carandiru, assim que aconteceu o massacre no Carandiru, vi os corpos, entrei em muito presídio. Gostei. Então vamos lá. Então conta aqui pra gente, de todas essas experiências, a que te mais emocionou, a matéria que mais te emocionou e a que mais te fez rir, que foi engraçada, inusitada e que você dá risada até hoje quando lembra. Bom, a que mais me emocionou foi realmente quando eu fui cobrir rescaldo de enchente. Eu estava na Record, eu era a primeira equipe do dia, eu fazia o jornal local, a minha equipe estava na rua às 6 da manhã, eu ia trabalhar às 5 da manhã. E aí eu entrei nesse lugar onde todo mundo tinha perdido tudo. Vi assim, as pessoas chorando, levaram 10 anos para comprar uma geladeira. E vendo tudo indo embora. Tudo indo embora da noite para o dia. E aí eu terminei a reportagem, eu falei para minha equipe, olha, não dá para ser só repórter nessa hora. Então, nós saímos, paramos num supermercado. Eu, cinegrafista, na época tinha iluminador também, que era motorista e iluminador. Nós fizemos uma vaquinha, compramos umas cestas básicas, chinelos havaianas para ver as crianças que estavam lá andando descalças. E assim, aquele dia foi muito emocionante para mim, porque eu falei, eu não posso ser só profissional, eu sou um ser humano. E até hoje eu lembro do que eu senti naquele momento. Lindo. Então, também foram situações que, para uma situação como essa que a gente está vivendo, eu olho e falo, gente, a gente está aqui, nada nos pertence, todo dia a gente tem que acordar e agradecer, as coisas, né, tudo vira da noite para o dia, não tem nada garantido nessa vida, né, só a morte. Só. Então, eu sempre vivi sob essa perspectiva. Agora, engraçado foi o dia... agora a parte cômica, alguma coisa que... A parte cômica. Eu trabalhava...
Eu sei que sempre tem alguma coisa que dá errado, sempre... Mas aqui não foi nem numa reportagem, aqui foram nos estúdios da SBT, porque eu trabalhava na época Na que era tudo na Anhanguera? Vila, Ainda era na na Vila Vila Guilherme. Guilherme. Ah, tá. No E lá teatro. funcionava o estúdio lá gravava o Serginho Grossman, Angélica na época, a Hebe Camargo, toda a produção do programa do Silvio Santos estava tudo lá. E eu entrei no banheiro, É. e o banheiro assim tava aquele silêncio. De repente, eu comecei a escutar tiros, gritos, eu trancada no banheiro, falando, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui Oi, dentro da Rei. emissora? Só eu lá, falei, daqui eu não saio, daqui mentira. E meu coração disparado, gente. Quando eu fui ver, era um quadro do programa Silvio Santos que eles estavam fazendo, sabe? Tipo aquelas pegadinhas. Sei. Mas assim, eu ria, foi assim, aquele momento surreal, né? Uau. Você desesperada não sabia o que estava Não acontecendo. sabia. Uma vez, quando eu fui colocar o jornal no switcher, no ar, onde é a cabine onde você está com as pessoas, diretor, que vai Sim. coordenando câmera, que matéria que entra. Eu estava andando e de repente eu ouvi uma voz conhecida. Quando eu olho assim, cara, era o Lombardi, né? Famoso. Ah, o Lombardi. O Lombardi, eu olhei com Lombardi. aquela figurinha baixinha, né? Você escuta o Lombardi, você fala, nossa, homenzão, Lombardi. De repente eu virei, olhei e falei, meu, Lombardi! Mas ele te ofereceu um automóvel, zeringa, zeringa. Lombardi, claro, a voz, era a voz que ninguém via. Ninguém via, eu vi, quando eu vi, gente, eu ria, assim, sozinha, foi surreal aquele momento. Enfim. Então, de lá você continuou na carreira de jornalismo, mas quando é que foi essa virada? Porque hoje você... Não, então, aí teve um momento que eu cansei do jornalismo diário, estava na Record, e aí eu fui para Hebraica, que fazia muito tempo que eu não ia para o clube, eu tinha muitos amigos, todos meus amigos eram da comunidade, mas eu era muito afastada, imagina, eu estava, né, naquela outra vida louca. Eu fiz rádio também, eu trabalhava no SBT, na Record fazia Rádio Gazeta, repórter da Roseli Tardelli. Era uma loucura, mas assim, uma loucura. E faculdade na Casper Libero, né? Tudo junto. De jornalismo. De jornalismo, eu fiz fonoaudiologia na PUC 2 anos, larguei e fui fazer jornalismo na Casper. Mas por que eu estava falando isso? Que eu já nem lembro, gente. Não, a transição. Aí eu fui para Hebraica, fui almoçar com um amigo meu. Quando então apareceu o Marcel Hollander. E esse meu amigo Salão Brasil. Salão Brasil. Eu fundei o Salão Brasil com o Marcel. E me apresentou para o Marcel, falou, essa é uma amiga minha jornalista, ela trabalha na Record, esse aqui é o Marcel, trabalhou na TV Globo, tem uma produtora, prazer. E um belo dia o Marcel me ligou na Record, perguntando se eu queria fazer um vídeo institucional, um vídeo reportagem, era o grito de carnaval da Draft Beer, que era para Brahma, era um trabalho para Brahma, para cobrir o grito de carnaval da Draft Beer. E eu fiz esse trabalho para o Marcel. Eu vi que eu ganhei muito bem para fazer um trabalho, né? E produtora, vídeo reportagem, vídeo institucional, dava dinheiro. E aí eu gostei, falei, pode me chamar sempre, né? E aí aconteceu a virada da minha vida, Araceli. Vamos ver. Que foi o dia que o Marcel pediu para eu fazer um vídeo para o consulado de Israel, para o Israel Bond, na verdade, né? Ele falou, você quer fazer? Você vai dirigir, escrever o roteiro, vai editar o vídeo, vai dirigir o Mauro Zuckerman, que seria o locutor, né? Sim. E aí eu falei, topo. Fui para o consulado, me encontrei com a cônsul na época, com um outro representante, que era o Daniel Chirano. Enfim, e eles me deram um monte de videocassete, assim, uma pilha desse tamanho, para eu decupar, para eu assistir e escrever um roteiro vendendo Israel, assim, para as pessoas investirem em Israel. Então, eu tirei, era carnaval, eu tirei os 4 dias de carnaval. Eu assisti aquelas imagens de Israel, eu chorava. Eu falava, meu Deus, aonde eu tô? Tão longe disso tudo. Incrível. E eu vi as imagens do Kotel, e eu escrevi um texto, assim, eu acho que eu vendia Israel até, para os palestinos eu estava vendendo Israel. Mas a terra de Israel mexe com a gente mesmo, é incrível. Muito. Eu morei lá 8 anos e eu sempre voltava, uma vez por ano, Pessah, para passar com a minha família, quando eu estava na Yeshiva lá, e quando eu estava casado eu já não voltava mais. Mas numa das minhas idas e vindas, sentou do meu lado um senhor, e aí, quando eu estava chegando em Tel Aviv, o avião estava pousando, sabe quando você vê aquelas luzinhas pela janela? Aí eu vi que o senhor estava chorando, era um senhor de mais de 60 anos.
chorava. Eu falei, o que aconteceu? Você está bem? Está passando mal? Ele, não, aquelas luzes já são Israel? Eu falei, são. Eu nunca fui para Israel na minha vida, o meu grande sonho. Hoje, graças a Deus, com 60 e poucos anos de idade, Nossa, estou conseguindo realizar esse meu sonho de pisar pela primeira vez na terra de Israel. Então, imagina a emoção dele quando ele não foi no Kotel, né, no Muro das Lamentações. Então, Israel mexe com a gente. É impressionante como a energia da terra de Israel, muito. ela faz parte da nossa essência espiritual. Então, isso mexeu com você nessa matéria que te Mexeu fez... comigo a ponto de que quando eu terminei de escrever o roteiro, entreguei para o Marcel, fui trabalhar na Record, entrei lá, subi na sala do diretor e falei para ele, eu estou pedindo demissão, eu estou indo embora. Não, como assim? Não, eu quero outros rumos, outras experiências, eu não sei o que vai ser, não sei. Cheguei para o Marcel, falei, bom, Marcel, pode me passar o que você tiver, porque eu fui embora da Record. Ele entrou em pânico, né? Mas eu não posso te oferecer nada, garantir nada, não estou pedindo nada, estou falando só que eu tenho mais tempo livre. E graças a Deus apareceram vários, fiz muitos trabalhos para Tama Vídeo, para o Marcel, de vídeo institucional, até que um dia ele virou para mim e para a Regina Valdez, que trabalhava lá na época, e falou, vamos fazer um programa para a comunidade judaica? E nesse papo de boteco surgiu o Shalom Brasil, nós fizemos um piloto. Nasceu com você, o Shalom Brasil, então nasceu com você. Nasceu, meu bebê, meu bebê. Olha só isso. E aí o piloto, a minha mãe entrou na parada, foi vender o programa para patrocinadores, o piloto, e foi a época que eu fiz a reportagem do TNA, né? E eu tinha feito um vídeo institucional para o TNA. E, enfim, o piloto pegou, os patrocinadores, as pessoas gostaram, começaram a patrocinar o programa e começamos a fazer. Eu fiz o Shalom Brasil por um ano, até que eu decidi que chegou a hora de eu conhecer Israel. Eu tinha 25 anos. E aí eu fui numa dessas viagens subsidiadas, aqueles programas, né, que mistura passeio, estudo, tudo junto, de um mês. E aí voltei, eu, Estela, nossa, quando eu decido, né, assim, eu não tenho medo não. Eu voltei e falei, mãe, pai, eu tô indo embora para Israel. Eu tinha trabalho, eu morava num apartamento de alto padrão em Higienópolis, minha suíte, meu quarto, mas eu senti que eu precisava fazer esse mergulho, eu queria estar em contato com esse estilo de... Porque assim, eu nunca fui uma pessoa, eu sempre fui muito carreirista. Nunca fui uma pessoa que fica pensando, casar, meu sonho, ter filhos é meu sonho. Eu pensava assim, puxa, eu vou casar, que tipo de família eu vou formar? Como é que eu vou educar meus filhos nesse tipo de sociedade? Eu sempre fui uma pessoa que pensou muito em valores, igualdade, enfim, de repente, quando eu cheguei em Israel, eu encontrei todos os valores que eu busquei minha vida toda, eu encontrei ali num sistema de vida. Então, eu falei, pronto, agora eu enxergo tudo isso. Agora eu enxergo, né, um berço para eu realmente criar uma família com valores, enfim. E aí foi isso. Minha mãe falou, aquela fase da vida que a pessoa que ela se encontra com a verdadeira missão dela. Ela consegue ter aquela visão que é isso que eu quero e aí é esse caminho que eu vou traçar. E aí eu fui, peguei minhas coisas, minha mãe falou, nunca vou querer que você olhe para trás. Eu falei, deixei de fazer isso por minha causa, por causa da minha mãe. E assim que eu cheguei lá, eu já fui como correspondente da Tribuna Judaica, tinha uma página de Escrevendo Israel. Eu cheguei lá, gente, começaram 1000 atentados em Jerusalém. E que aí, ano que era? Que ano que era? O Marco, 96, 97, 96, né? Começou muito atentado lá, 96, 97. Sim. E aí eu tinha um amigo, Mark Tawil, que todo mundo conhece, que na época trabalhava na Rádio Jovem Pan, e ele sabia que eu estava em Israel, então ele me pôs ao vivo no ar por telefone na rádio, para contar como é que estava o clima em Jerusalém, que eu morava em Jerusalém, né? Sim. E meus chefes do SBT e da Record me escutaram ao vivo no programa do Mark. E aí me ligaram, foram atrás de mim. E foi quando acabei, assim, ligou o SBT e a Record um minuto, um depois do outro. Mas aí eu fechei com o SBT na época, fiquei como correspondente do TJ Brasil lá por um bom tempo, com o Hermano Henning. E então, foi isso. Além de estar em Israel, você tinha uma fonte financeira que te proporcionaria se capacitar lá. Incrível, incrível. Sim. Então Deus foi muito bom com você.
Foi maravilhoso. Eu agradeço tudo que eu passei na minha vida. Foi pro bem, foi maravilhoso. Foram experiências muito enriquecedoras. Enriquecedoras. Eu quero tocar num ponto. Eu tenho um amigo que ele é empresário. O nome dele é Geraldo Rufino. Não sei se já ouviu falar dele. Ele era catador de latinha. Ele morava num barraco. E ele passou por muitas dificuldades na vida dele. Hoje ele é milionário. Ele é dono da JR Diesel. Ele fatura 50 milhões por ano. Então ele é uma grande figura dentro do ramo das palestras motivacionais. Então a gente se troca mensagens de forma recorrente. E ele uma vez me contou que quando ele tinha 7 anos a mãe dele morreu. E ele não entendia direito o que era aquilo. Então ele entrou no hospital, ele falou, cadê minha mãe? Ela falou, não, a sua mãe está aqui, ela morreu. Ele falou, não, minha mãe não morreu. Ele mexeu nela, ela estava gelada. Não, ela só está com frio, traz um cobertor para ela. Minha mãe não morreu, não. A enfermeira ficou sensibilizada, falou, não, deixa a mamãe aqui, quando ela ficar quentinha, ela volta para casa. Aí ele falou que ela não ficou quentinha, não voltou para casa, mas para ele, a mãe dele nunca morreu. Ela sempre foi a grande mentora dele. Ela, por mais que não sabia nem ler e nem escrever, ela foi o pilar da formação pessoal dele, como pessoa, como ser humano. Então ele falou para mim que a mãe nunca morre. Eu falei, Geraldo, isso é verdade. Nossa mãe sempre vai estar viva dentro dos nossos corações. Como hoje é esse dia que o planeta está homenageando as mães, que são a nossa base, são as nossas figuras, os nossos exemplos, o que significa hoje para você ser mãe no século XXI? Essa que é a pergunta. Ser principalmente mãe você, que você, além de ser uma profissional, tem que atender seus clientes, atuar na empresa, dar atenção para o seu marido, para os seus filhos. Como é que você lidar com tudo isso? Como é que é a mãe hoje no século XXI? Bom, eu acredito que você falou que eu tenho várias responsabilidades, mas na minha cabeça, nenhuma delas vale se eu não deixar pessoas melhores como um legado nessa sociedade que a gente vive. Então, eu realmente priorizo, eu não abro mão de muitas coisas. Então, eu pego meu filho na escola todo dia, eu faço questão de estar em casa quando chegam da escola, independente, assim, não importa, claro, raras exceções, né? Mas ser mãe no século XXI, para mim, hoje, o que significa, é um grande desafio de você conseguir educar filhos para que eles sejam seres humanos. A base da educação, para mim, é o diálogo. Eu converso de tudo com os meus filhos o tempo todo, eu expresso meus sentimentos, a gente vê um filminho juntos e termina, eu já busco os ensinamentos, as reflexões, eles já até sabem. Então, assim, meu filho tá rindo aqui do meu lado. Tem vezes que eles falam, ai, mami, chega, hoje não, toda vez tem que ter. Tem, porque a gente tem que aprender de tudo nessa vida, de todo, né? Nada tem que passar batido pela gente. E uma das habilidades socioemocionais do futuro e do presente é a empatia. E eu bato muito nessa tecla aqui em casa. Então, por exemplo, nessa época de pandemia, de quarentena, nós decidimos distribuir os alimentos do TNA para as pessoas que não têm comida e que o refeitório está fechado do TNA, então as pessoas não conseguem chegar lá. Então, todos os meus filhos foram, pelo menos uma vez, entregar comida para as pessoas. Em Petra, nós preparamos kits da Queará para distribuir. Nós, aqui em casa. Então, todo mundo se envolveu. Muito bom. Porque assim, ficar sentado e olhando para o nosso problema, isso não educa ninguém. Então, eu gosto de educar meus filhos não só na palavra, mas envolvendo eles nas ações. E muito diálogo, Rafane, muito diálogo. Eu acho que a mãe do século XXI tem a responsabilidade de se comunicar com os filhos. Principalmente nessa geração em que a gente vive, com tanta diversidade, em que o mundo está aberto de uma forma assim escancarada. Se não for esse diálogo, essa transparência e essa empatia, você não vai conseguir colher bons frutos. E eu falo uma coisa para todo mundo. A gente, para construir uma carreira, a gente se dedicou, a gente se esforçou, a gente investiu tempo, energia,
né? Para ter sucesso numa carreira, você investe muita coisa. Para ter sucesso num relacionamento, você também tem que investir nesse relacionamento. Tempo, energia. Gente, por que que para educar os filhos as pessoas acham que elas não precisam estudar, se esforçar, investir tempo, investir energia? Eu acho que não tem diploma maior para gente do que pai e mãe. Né? Exato, Assim, exato. Por que que a gente acha que tem que ser só por intuição, por instinto, e seja o que Deus quiser? Não. A gente tem que se informar, a gente tem que aprender, tem que buscar orientação, tem que buscar ajuda, porque é um desafio muito grande hoje em dia você educar os filhos. Com certeza. Então, e tem tudo a ver com a tua marca, né? Felicidade na simplicidade. Já te contaram isso, né? Eu sou motivo de piada nos amigos, amigos. Você conseguiu enraizar o que você está construindo. Essa identidade é muito importante. Totalmente. E eu acho que a gente tem que ser coerente, né, Rafsani? Não adianta também. Eles veem que eu sou coerente, que o que eu falo, eu faço. A gente educa por exemplo e não por discursos, né? Gostei do que você falou agora. Então, e nos momentos, os pais que estão nos assistindo agora? Porque todo mundo tem momentos de altos e baixos na vida. Então, momento de fraqueza, como é que você pode mostrar para o teu filho, para os nossos filhos, esse cenário? Ou a gente tem que demonstrar que a gente é uma máquina, uma rocha, e que a gente não se abala nunca? Qual que é a sua dica para esses pais que estão nos assistindo agora? Gostei do que você falou. Eu acredito piamente que na hora que você se expressa seus sentimentos, expressa suas emoções, você abre a possibilidade para que seu filho faça o mesmo. Ótimo. Você abre esse caminho para ele. Eu sou do tipo que meu filho entrou no carro, fui buscar na escola, eu estou nervosa, eu falo para ele, filho, eu estou nervosa, não, desculpa, não é nada com você, mas ele já sabe que eu estou nervosa. Então, ele falou aqui do meu lado. Se eu tô triste, eu falo. Eu não gosto de tristeza, eu não gosto de chorar na frente dos meus filhos. É uma questão muito pessoal minha. Não é certo nem errado. Mas assim, eu verbalizo, eu falo, tá difícil para mim, hoje tá muito difícil para mim. E é um alívio para eles, né? Quando você fala que você tá triste, que tá difícil para você, às vezes a criança ou o pré-adolescente, ele sente, mas ele não entende o que ele tá sentindo. Então, quando você vai lá e verbaliza, você traz um alívio, porque de repente fala, ufa, então vai ver que eu estou sentindo também, tudo bem, minha mãe sente, eu também sinto, e ok, vai passar, entendeu? Eu tenho muitos altos e baixos, é muito difícil esse momento pra gente, mas assim, eu tenho os meus medos, eu tenho as minhas tristezas, mas eu controlo eles não ficam no meu controle. Eu controlo os meus medos, eu controlo minhas tristezas, eu choro, ok, chorei, acabou, vamos lá, não tem o que fazer, né? Medo eu sinto, vai com medo mesmo, e é assim, essa é a minha forma de pensar e de educar meus filhos. Perfeito, sabe que tem uma passagem na Torá, está escrito assim, Hanor lana'ar al-pi darko. A gente tem que educar cada jovem de acordo com o caminho dele, ou seja, nenhuma criança, nenhum jovem, nenhum ser humano na face da Terra é igual ao outro. Então a mãe ela tem que ter essa capacidade, e elas têm, não é à toa que está escrito na Haggadah de Pesach, at ptachlo, está escrito no feminino, at, não atap ptachlo. Então é a mãe que tem essa sensibilidade. A mãe recebeu, as mulheres, em forma geral, receberam essa binah yeterá, né, esse sexto sentido, digamos assim, que elas conseguem enxergar qual que é a personalidade de cada filho, elas conseguem dialogar de acordo com a essência e o formato de cada um. É muito interessante isso que você falou. Eu acredito piamente, Rastani, que a mãe é o pilar de valores da educação dos filhos. Não é feminismo, machismo, nenhumismo. Não, mas cada um tem um papel, cada um tem as suas características e o seu formato. Não tem nenhum momento machismo. Mas é a mãe. Nenhum momento tem machismo. O pai tem a função dele na casa, a mãe tem a função dela, ambos se completam e as crianças precisam das duas figuras, paterna e materna. Com certeza. E a alegria ela é muito importante, porque ela contagia, ela tem a força de... Qual que é a importância de cumprir as mitzvot com alegria? Por que eu não posso cumprir sem alegria? O que importa é cumprir, não? Se eu coloquei tefilim
e eu coloquei tefilim sem estar alegre. Agora, se eu coloquei tefilim, beijei o tefilim, e eu estava feliz e dancei antes de colocar o tefilim, qual a diferença para Deus? O que importa é que eu coloquei. Por que a alegria é tão importante? Então, a Kabbalah ela explica que a palavra simcha, que é alegria, ela tem quase as mesmas letras da palavra tzmicha. Tzmicha é florescer, fazer brotar. A nossa alegria dentro do lar, a alegria do pai, a alegria da mãe, ela contagia os filhos e os filhos conseguem sentir o que é importante, o que é principal, o que... Então, por isso que a alegria ela é fundamental na educação dos nossos filhos. Concordo plenamente. E o oposto, gente, também acontece. Então, se tem um clima pesado em casa, se tem um clima de falta, também contagia os filhos, né? Por isso que é importante ter essa consciência de que a gente está sempre contagiando o ambiente. É nossa responsabilidade. E agora, na quarentena, muito importante os pais tomarem cuidado. Quando tem uma divergência de opinião, dialogar de forma pacífica, tranquila, e não na frente das crianças. Isso é tão prejudicial para os filhos presenciarem uma comunicação agressiva, presenciarem uma troca de farpas, de falta de respeito. Já está todo mundo muito tenso. Os nossos filhos estão enfrentando desafios muito novos também e inesperados, né? Aulas online, não podem encontrar os avós, não podem sair de casa, enfim. Então a gente tem que temos que nos permitir ao mesmo tempo errar às vezes, né? Sim. Ninguém é perfeito e vai ter momentos que a gente não vai conseguir controlar. E sim, tudo bem, faz parte do caminho, né? Mas entender que eles estão passando por um momento também, né? Muito difícil. Claro, não podem sair. Eu queria... Você estudou a neurociência, correto? Uhum. Então, isso que a gente falou tem tudo a ver, porque você não pode criar uma fórmula só para todos os filhos. A gente tem que personalizar e conseguir entender qual que é o desafio e a dificuldade de cada um deles. Sim, eu tenho 4 filhos, cada um é muito diferente do outro. O Jaime, quem mais? Eu tenho a Hannah, que mora em Londres, tem 20 anos, é casada. Eu tenho a Miriam, que estuda em Manchester, mas está aqui agora de quarentena. Oh. Ela tem 18 anos. Tenho o Jaime, que tem 15 para 16. E eu tenho o Meir, de 11 anos. Onde ele estuda, o Meir? Onde ele estuda? No Amaor. Legal, bacana. Meir Amaor, tudo luz, né? Sim, vai iluminar o mundo. Para iluminar o mundo. Mas por que eu estava falando disso, não, gente? Porque a gente tem que personalizar. Tem que personalizar a educação. Então, os meus 4 filhos são muito diferentes um do outro. Então, eu tenho filho que é super tímido, eu tenho filho que é super extrovertido. Cobrar de um filho que não tem aquela essência, aquele perfil, um comportamento que ele não pode dar, é muito frustrante para ele. O que a gente tem que fazer é entender a essência de cada filho e valorizar as habilidades que aquele filho tem, que vão ser muito diferentes, muitas vezes, das nossas, dos filhos do nosso vizinho, do outro irmão, e cada um tem a sua importância, seu valor e seu papel no mundo. Não é só as pessoas comunicativas que são boas e valorosas, são só a pessoa mais tímida, que às vezes faz atos de bondade em silêncio, tem um coração bom, que é mais minucioso em tudo que faz. Cada pessoa, cada filho, ele tem uma natureza e é o papel dos pais aprender sobre essa natureza dos filhos. E não terceirizar a educação, Stella. Jamais. Tem pais que acham que se mandou para a escola, mandou para estivar, então eu não preciso mais fazer. Pelo contrário. Não. O principal é dentro de casa. O principal é o seu exemplo e esse sexto sentido que você vai conseguir lapidar esse diamante. Na neurociência, isso fica muito claro. Porque isso mesmo. Existe o período crítico, que é do 0 a 8 anos. Uhum. Esse período crítico tem um neurônio nosso que chama neurônio espelho. O nome já diz tudo, né? Então, é um período em que as crianças estão formando muitas conexões neuronais. Muitas, para depois o excedente vai embora, né? Sabe? Ele vai criando muitas.
Então, é um momento que a criança é muito esponja. Dos 0 aos 8 Sim. anos, tudo ela absorve, tudo ela aprende. E ela vai Uhum. aprender de quem ela tem mais contato, de quem ela tem mais, com quem ela tem mais Vínculo. vínculos. Então, assim, as pessoas acreditarem que não vão dispor de tempo interno, inclusive, que eu estou falando, né? Uma predisposição interna, e os filhos vão crescer do jeito que eles querem, isso é ilusão pura. De novo, eu volto Ilusão. Eu volto para a teoria. Isso de educar filho direito dá trabalho, exige tempo, exige predisposição interna, exige vontade, exige Claro, vontade de sucesso. é uma missão. Difícil, a mais difícil que tem. É a mais difícil. Nós recebemos uma alma pura de Hashem, e agora cabe aos pais manter e preservar essa pureza. É um desafio que você precisa se preparar. Se você não se preparar, você não vai ter êxito. Nada na vida. Mas, Estela, Olha, a gente esqueceu de falar um pouco, porque as pessoas elas têm essa curiosidade, porque existe a figura você que hoje tomou uma sopa gostosa, né? O avô, o seu Valdemar, tomou uma sopa gostosa, parece. Então, e essa sopa, essa culinária judaica, existe uma figura chamada Aide Shemame, na verdade. Qual que é a diferença da mãe judia para as outras mães, na sua visão? Eu acho que a gente carrega na nossa genética um pouco de todos os sofrimentos que o povo judeu passou. Então, eu acho que nós somos um pouco mais histéricas, né? Eu acho que nós somos, assim, aquela caricatura da mãe judia que esqueceu o casaco. Assim, não tem jeito, né? Meu avô sobrevivente já educou minha mãe assim, histérica, preocupada, né? Que aquela pressão, né, da mãe. Claro. Eu tento controlar, mas não tem jeito, né, gente? Não tem. A mãe protetora, a super protetora, exagerada. Não tem jeito, é exagerado. E eu ainda sou super, né? Eu já sou exagerada. Então, junta tudo isso, coitados dos meus filhos. Mas acho que meus filhos gostam de mim, né, gente? Não tem como não gostar. Coitados, Queria mandar um abraço pro meu querido amigo Henry Gamerman, que entrou aqui direto de Nova York, que está nos assistindo. Então, agora você já explicou mais ou menos o que é a Aide Shemame, a diferença da mãe judia para as outras mães. Eu queria que você explicasse um pouquinho, na tua visão, itens como limite, empatia, autonomia, como é que você enxerga esses itens? Limite hoje é a maior dificuldade que os pais têm de colocar, né? Porque, assim, principalmente com a internet, né? Com tudo, Rafsani, com tudo. Mas os pais choram muito na minha mesa por causa da internet. Muito. Com certeza. Mas eu acho que a internet ela faz parte de um contexto porque ela representa, né? Ela acaba representando um contexto. A gente vive essa geração das portas fechadas, os filhos hoje se fecham nos quartos, os pais nem sabem o que está acontecendo lá, eles criam um universo deles, mas enfim. De novo, empatia, autonomia e limites são as palavras-chave, né? E assim, o limite ele acaba abalando os pais no momento em que os pais eles querem ser legais, né? Eles querem parecer legais aos olhos dos filhos, eles não conseguem entender qual é o tom para pôr limite, qual é o tom da tirania, qual é o tom, né? E vem a culpa o tempo todo. A culpa porque eu estou ausente trabalhando, então eu tenho que compensar dessa forma. A culpa porque... Então, assim, a culpa, ela é um dos maiores, como é que fala? Devoradores da capacidade de colocar limites, né? A culpa ou a falta de vontade mesmo, porque dá trabalho por limite, gente. Claro. Nossa, eu aqui falo, gente, às vezes eu sou mãe chata, mas, gente, tem que ser chato, você, né? Porque o pai do meu amiguinho, a mãe do meu amiguinho, as pessoas ficam se comparando. Não, assim, aqui em casa é assim, a regra daqui de casa é assim, não me importa o outro. Então, assim, por limites, e os filhos imploram por limites. A gente tem que entender as mensagens.
para eles, quando um pai ou mãe estão colocando limites para eles, aquilo é prova de amor. Eles Claro. podem até reagir, né? Eles podem até falar, mas no fundo eles entendem que você está se importando com eles, que você Exatamente. está preocupado com eles. Exato. No final, e essa é a intenção, né? Porque tudo depende também da intenção no coração. Se você tá lá só despejando a sua raiva, a sua frustração do dia no seu filho, ele vai receber essa mensagem. Mas Sim. se você está sendo firme porque você tem a intenção de educá-los, isso é uma prova de amor que amanhã eles vão agradecer, eles vão entender que é uma prova de amor. Sim, claro. Gente, eu Eles vão vejo eles vão se sentir queridos e eles vão agradecer lá na frente que a mãe e o pai se posicionaram nos momentos Sim. que eles mais precisavam. Com certeza. Por pior que pareça na hora, né? A injeção, a famosa injeção que dói, mas cura. Exatamente, exatamente. Uma das melhores maneiras de educar os nossos filhos também é dando consequência para ações deles. Essa é a melhor maneira dele entender que os atos deles e que as ações deles, ele tem que ser responsável por elas. Inclusive Isso é um ponto notas muito importante da escola. também. Se você não der uma consequência, você está mimando essa criança, você está mimando esse jovem e ele vai ser uma pessoa frustrada lá na frente. O mercado de trabalho hoje não perdoa, o mercado de trabalho do futuro não vai perdoar esse tipo de comportamento, ainda mais na era pós-Covid. Mais do que nunca, essa é a grande oportunidade para os pais de forçosamente ensinarem empatia aos filhos, que é uma habilidade importante, autonomia. Aqui tiveram que se adaptar à aula online. Eu, em nenhum momento, fiquei com pena, passei a mão na cabeça, falei, coitadinho, não, aí tá aí o computador, se vira, claro. Entendeu? Precisa da minha ajuda, tudo bem, mas aí todo mundo estão rindo, mas é verdade, né? Tipo, eu não fico, o professor, não, o professor tá certo, eu agradeço o professor, eu agradeço a escola, e eles têm que se virar, entendeu? Tem que se virar, porque é isso que temos para hoje, e não tem do que reclamar, né? E o mundo como um todo agora está aprendendo a se reinventar com todo esse cenário. Tá todo mundo. Sim. E por isso que eu quero tocar no assunto da sua empresa, né? Você é a XD Education, eu falei certo? Como é que pronuncia? Como é que pronuncia? É uma briga entre... Essa é uma discussão familiar, né? É XD Education, apesar do meu marido, né, ele queria muito que fosse XD Education. Agora eu falo para ele. Como é que tem que divulgar? É XD Education, sempre com então, você. Então, causar uma briga noturna familiar aqui. É XD, porque eu falo para ele o seguinte, Daphne. Liga vai ligar para um lugar e fala assim, fulano da XD. A pessoa vai escrever não vai saber, né? Não dá, né? Assim, então, education até que passa como educação. É XD, querendo, não querendo. É XD. XD Education. A XD me trouxe muito para essa área de educação, que já era uma coisa, né? Eu juntei as duas coisas. Mas quais são os produtos? Os produtos da XD, os serviços diferenciados que ela desenvolve. Vamos contar um pouquinho para as pessoas. É uma empresa que desenvolve tecnologia para salas de aula, vende tecnologias para sala de aula, né? Opa! Então, hoje a gente tem um produto que vem da Índia, que são objetos de aprendizagem em vídeos 3D, em material interativo todo em 3D, nas áreas em que os alunos têm muita dificuldade de visualizar a matéria. Então, matemática, química, física, biologia, né? Às vezes você está falando biologia, vai explicar dos globos. E ali você mergulha na imagem em 3D no corpo humano. Você mergulha, você entende a matemática, teorema de Pitágoras com borboletas voando. Então, é uma ferramenta que fala a língua do jovem de hoje, que é muito visual, né? É um suporte para o professor na sala de aula imbatível para a aula dele se tornar interessante, atraente, né? Mais realista. Mais realista. E a gente tem hoje também uma plataforma que ensina programação, que a gente trouxe do Canadá, chama RoboGarden, que exatamente, né, a profissão do futuro. Vamos aprender a programar, ou pelo menos ter noções de programação
porque tudo vai funcionar através de tecnologia, através de programação. Tudo. Então, saber falar, ter noção de inglês, ter noção do que é uma programação, que desenvolve raciocínio lógico, tomada de decisões. Então, essa é uma ferramenta também muito, muito importante para o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, além do aprendizado em tecnologia. E aí eu criei dentro da empresa um departamento socioemocional para atender pais, alunos, professores, exatamente tratando dessa parte das habilidades socioemocionais. E nessa quarentena, nós criamos 2 produtos gratuitos. Quais? Tem hoje a página, além da página no YouTube, da XD, que eles subiram, nós subimos muitos vídeos em 3D para quem quiser estudar lá, ver a Vou dar uma matéria. olhada. E criamos uma página no Instagram, Aprendendo em Casa com 3D, onde o nosso departamento pedagógico monta uma aulinha com as imagens. Então, você vai lá e quer, não sei o que, o que a gente subiu lá uma semana? Contusão, gás, todas essas matérias você encontra lá. O professor, nosso departamento pedagógico com as imagens explicando. E criamos o CASE, o Centro de Atendimento Socioemocional, oferecendo encontros com alunos, professores ou pais, discutindo tudo isso que a gente está discutindo agora. Sensacional, é bárbaro. Então, é tudo gratuito para a gente realmente poder participar desse movimento. E como é que está sendo a aceitação? A aceitação no mercado está boa dessas ferramentas? Super, a gente tem um retorno, sabe por quê? As pessoas estão muito, hoje, fragilizadas. Então, qualquer coisa que você faça, que seja para ajudar a amenizar a dor do outro, o outro já se sente acolhido, já se sente... isso que é qualquer mercado hoje, a empresa que quiser falar a língua do mercado vai ter que trabalhar com humanismo, com humanidade, com verdade, com realmente uma vontade de amenizar a dor do outro. Então, a gente está tendo um retorno super positivo, a equipe faz com muito gosto, porque a gente se sente assim participando de um momento muito importante da humanidade mesmo, né? Então, a gente percebe que as pessoas recebem isso com carinho, recebem como uma atenção especial. Eu fico muito emocionada. Todos os gratificante, dias... Gratificante demais. Muito. E assim, eu não paro de falar o dia inteiro na internet, gente, porque eu sinto que eu tenho tanto para ficar falando, né? Também criei um programa, eu, Estela Azulay Entrevista Gente Como a Gente, onde eu entrevisto gente como a gente. Você já entrevistou, tem uma figura bárbara, o nome dele é jornalista também, o nome dele é Alberto Maurício Danon, não sei se já ouviu falar. Olha, é uma boa pauta, viu? Só que eu acho que eu vou precisar de um programa de 3 horas, que aí eu não sei, entendeu? Vai ser aquela farra. Eu amo o Danon, a gente se conhece há muitos anos. Ele é muito querido, ele é demais. Ele é demais. Comunicador, ele é assim... Total. Um comunicador, nasceu com esse dom, com esse carisma, onde ele vai, ele atrai, ele chega com aquela energia que ele tem, né? E assim, sempre pra cima. Você nunca sabe quando ele tá com problema, gente? É uma coisa... Eu queria perguntar pra Nancy, ele fica de mau humor? Não é possível, sempre que eu falo com ele, ele tá rindo. Sempre, né, com uma palavra para cima, positiva. Danon, eu gosto muito dele. Obrigada por estar junto. Agora, Estela, me conta um pouquinho do seu futuro livro. Seu futuro livro, Educar é para quem tem coragem. É para quem tem coragem. Vai ser lançado quando? Porque agora com esse período de Covid, né, tá tudo congelado. Conta um pouco do congelado. Conta um pouco do projeto do livro. Educar é para quem tem coragem. Eu falo de tudo isso que a gente falou aqui, que legal. Tendo como pano de fundo a minha educação de neta e filha de sobrevivente do Holocausto. Então, eu conto as histórias que eu vivi, experiências que eu passei na minha infância, na minha pré-adolescência, que me ensinaram, que meus pais me ensinaram sem querer, que meu avô me ensinou sem querer, meus avós... Absorveu por osmose. E mesclo com os meus conhecimentos técnicos, onde eu vou falar de tudo isso, de limites. Eu falo muito sobre limites no meu livro.
Eu falo muito sobre comunicação, é o foco, né? Comunicação é o foco de tudo. Tudo. Falo, tem um capítulo destinado a esse período crítico do 0 a 8 anos, onde eu uso muito da neurociência comportamental.